Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança, numa série de devocionais baseado no tema As Mãos Invisíveis do Senhor. E hoje nosso tema é a destra fiel do Senhor. Essa é uma expressão que simboliza o poder, a autoridade, proteção e fidelidade divina. Representa que a mão direita de Deus como um sinal de força, de justiça, de favor, que é usada para salvar, guiar e sustentar o seu povo. Então, o significado da destra na Bíblia é mão direita como símbolo de poder. E na cultura hebraica, mão direita ou destra também é associada à força, à vitória e à honra. Então, assim, quando a Bíblia fala da destra do Senhor, está evocando a ideia de Deus agindo com todo o poder e toda a autoridade. A expressão destra fiel enfatiza que o poder de Deus não é arbitrário, mas é guiado pela sua fidelidade, pelo seu amor. Ele sustenta aqueles que confiam nele e jamais os abandona. Mas também ela significa justiça e juízo. E há várias passagens, a destra do Senhor também aparece como esse instrumento de juízo contra o inimigo, mostrando que o seu poder também é justo e santo. Temos algumas passagens bíblicas importantes. Salmo 118, 15 e 16 diz assim: a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta. Isaías 41, 10 diz assim: eu te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Já em Êxodo capítulo 15, versículo 6 diz assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então, esses textos, eles mostram que a destra de Deus é tanto uma força salvadora quanto a um instrumento de justiça. E como a gente pode aplicar, então, isso em nossas vidas? Primeiro, é que a destra do Senhor é para aqueles que confiam. A destra fiel do Senhor nos lembra que nós não estamos sozinhos. Ele nos sustenta em meio às dificuldades. A destra do Senhor também é um sinal de esperança. Assim como Israel foi liberto pelo poder da destra de Deus, o cristão encontra esperança na fidelidade divina. Essa mesma destra também é um símbolo de segurança. A imagem da mão direita de Deus transmite segurança, como um pai que segura firme a mão do seu filho em sua jornada. A destra fiel do Senhor é uma metáfora poderosa. Ela comunica então essa força invencível e a fidelidade constante do nosso Deus. E ela nos convida a descansar na certeza de que o Senhor age com justiça. Se você está sofrendo a injustiça, que Ele protege os seus e cumpre as suas promessas. Então, é muito importante que a gente entenda como a destra do Senhor é um fundamento bíblico. O texto-chave que nós vimos, Isaías 41, 10, diz assim: eu te ajudarei e eu te sustentarei com a destra da minha justiça. A minha pergunta é: o que significa para você ser sustentado pela destra da justiça de Deus? Em Êxodo, como nós vimos, 15, 6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A minha pergunta é: em que áreas da sua vida você precisa experimentar o poder da destra de Deus? Ore por isso, clame por isso, chame por isso, lembre. A destra do Senhor também no Salmo 63, 8 diz assim: a tua destra me sustenta. Minha pergunta é: como você tem sentido a proteção de Deus em momentos de fragilidade?
a tua destra também está cheia de justiça. De que forma a justiça de Deus pode trazer esperança diante das injustiças que você pode estar sofrendo? Então, dia a dia, nós podemos confiar na fidelidade da destra do Senhor. Escolha uma situação atual em que você precisa entregar o controle à destra fiel de Deus e ore especificamente sobre isso, sobre esse símbolo poderoso que é a destra fiel de Deus, a mão direita de Deus. Então, procure fazer uma oração, pedindo ao Senhor que revele o seu poder, a sua proteção e a sua fidelidade através da sua destra em cada área da sua vida em que há alguma necessidade. Amados, é muito importante a gente lembrar que Moisés, quando estavam escravos no Egito, com o povo, eles clamaram ao Senhor pedindo a libertação. No Mar Vermelho, Moisés ergueu a sua mão e Deus, com a sua destra poderosa, diz o texto, abriu o mar. O significado dessa destra do Senhor foi visto como força de libertação. Se você ou alguém da sua família precisa desta libertação, dessa força, peça ao Senhor. Josué, ele clamou ao Senhor em desespero, lá em Josué 7:7. Ele pediu que Deus revelasse o motivo de por que eles estavam sendo derrotados e que ele restaurasse novamente o seu favor sobre eles. O clamor pela destra representava buscar a direção e uma vitória divina. Davi, as suas perseguições, as batalhas contra os inimigos, seus salmos frequentemente invocavam como orações a destra do Senhor como sustento e também como instrumento de justiça. Elias, com o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias clamou a Deus e o fogo desceu do céu. Isso significa que a destra do Senhor se manifestou com poder incontestável diante daquela idolatria. Então, em várias situações, em crises, em guerras, em opressões, o povo clamava pela intervenção da destra de Deus para livramento e restauração, como a gente vê lá também em Juízes 3:9 e no Salmo 44:3. A destra fiel do Senhor era lembrada como um símbolo da aliança de fidelidade de Deus para com o seu povo. Então, a destra fiel do Senhor aparece como resposta ao clamor humano em situações de fraqueza, perigo e injustiça. Cada personagem que nós lembramos aqui nos ensina que invocar a destra de Deus é reconhecer que só Ele tem poder para salvar, para sustentar, julgar com justiça e libertar. Que Deus abençoe você. Não perca tempo de clamar ao Senhor para que Ele revele a sua destra com poder e te traga vitória. Se for proteção, proteção. Se for sustento, sustento. E se for justiça, justiça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.